Atenção, espectadores, para o top de 5 segundos. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Gripa Descomplica, onde você aprende matemática de maneira descomplicada. O assunto dessa videoaula é sobre volume. Bom pessoal, então o que acontece? Nos supermercados é comum a gente encontrar produtos empilhados, tá? Conforme você vê aí na imagem abaixo, né? Agora eu pergunto para vocês, quantas caixas de sabão em pó que tem aí nessa pilha que está aparecendo, né? Então, o que eu quero que você observe, pessoal, é que essa pilha, ela tem duas camadas, correto? Então, eu vou até escrever aqui, ó. Ela possui duas camadas. O que acontece? Em cada camada, a gente tem 8 vezes 3, que é igual a 24 caixas, não é isso? Bom, por que 8 vezes 3? A gente tem 8 caixinhas aqui no comprimento e 3 caixinhas na largura, por assim dizer, né? Então, significa que a gente tem 24 caixas em uma camada, né? Mas aí a pergunta para vocês foi quantas caixas tem nas duas camadas? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Nós vamos multiplicar por 2, né? Já que nós temos duas camadas, que totaliza, pessoal, 48 caixas, correto? Então, nessa pilha aí, tem 48 caixas, tá ok? Bom, pessoal, agora se eu perguntar para vocês quantas caixas há nessa segunda pilha, então observem bem, vamos pensar um pouquinho, né? Nessa segunda pilha, a gente tem 3 camadas, né? Em cada camada, se vocês observarem, ó, em cada camada, observando ali na imagem, a gente tem um total de 20 caixas, né? Porque são 5 caixas ali no comprimento e 4 caixinhas na largura, né? Então, totaliza 20 caixas. E o que acontece? Essa pilha, ela possui ali as 3 camadas. Então, o que eu terei de fazer? Eu terei que pegar aí essas 20 caixas que tem em cada camada e multiplicar por 3 camadas, que é o total de camadas que ela tem, né? E aí totaliza, pessoal, 60 caixas, né? Ou seja, essa pilha, ela contém 60 caixas, né? E aí, eu posso perguntar para vocês, então, pessoal, agora, qual das duas pilhas que ocupa o maior espaço, né? E por que qual delas ocupa esse maior espaço, tá? Então, para vocês, a resposta eu creio que deve ser muito simples, né? De fato, é a segunda pilha que ocupa o maior espaço. Por quê? Obviamente porque tem mais caixas de sabão do que na primeira pilha. E é justamente isso que nos traz o conceito do que é o volume. Tá? O que é o volume, então, pessoal? O volume de um objeto é a medida de espaço que ele ocupa. Tá? Então, esse é um conceito extremamente importante. Se a gente for pensar na situação aí da pilha de caixas, o que acontece? Quando eu perguntei para vocês qual que ocupava o maior espaço, qual que ocupava mais espaço, na verdade, o que eu estava perguntando para vocês é qual delas que tem exatamente maior volume, né? E aí, obviamente, que o que tem o maior volume é aquele que possui a pilha maior, aquele que tem a maior quantidade, pilha maior não, aquele que possui a maior quantidade de caixas, tá certo? Bom, pessoal, para medir áreas, a gente usa os quadrados como padrão, né? Acontece que para a gente medir o espaço ocupado, a gente vai utilizar como padrão o volume de cubos. Exatamente como você pode observar, tá? Aí na ilustração que eu estou mostrando abaixo, né? Na primeira imagem, a gente tem o cubo com uma aresta de 1 centímetro, ou seja, ele tem o volume de 1 centímetro cúbico. Correto? Na imagem ali do meio, nós temos um cubo com aresta de 1 decímetro, ou seja, o volume dele é de 1 decímetro cúbico. E na terceira imagem aqui, tá? Nós temos ali, pessoal, um cubo com aresta de 1 metro, ou seja, o volume daquele cubo é de 1 metro cúbico. E essas são as principais unidades de medida de volume, que é o centímetro cúbico, o decímetro cúbico e o metro cúbico. Tá certo? Para a gente expressar o volume de um objeto, basta a gente comparar para uma dessas que eu acabei de citar para vocês.
tá? A unidade do meio, conforme eu falei antes ali, pessoal, abreviada de dm, é o decímetro, tá? E o decímetro ali, ele equivale a 10 centímetros, tá certo? Bom, pessoal, vamos então a alguns exemplos, tá? E eu já vou estar resolvendo aqui com vocês. Bom, o exemplo 1, então, fala qual é o volume da figura seguinte. Então, eu quero que vocês observem bem a figura, né? Para a gente saber aqui o volume total dessa figura, pessoal, basta a gente contar quantos cubos que ela possui, né? Então, quantos cubos que ela possui? A gente pode ver aqui que tem 1, 2, 3, 4, 5, tem 6 cubos, né? Ou seja, o volume aqui, pessoal, é igual a 6. Tá? E aí a gente vai abreviar assim com a letra V, ó, tá? Então, o volume, né, é igual a 6, correto? Bom, pessoal, então agora o exemplo número 2. Determine o volume do bloco abaixo. Pessoal, então observem que, né, cada cubo aqui, ó, que representa esse bloco, ele possui 1 centímetro de aresta. Isso significa o quê? Isso significa, então, que se eu contar o total de cubinhos que a gente tem aqui, eu vou ter o volume do bloco inteiro. Por quê? Porque cada cubinho, né, como tem aresta de 1 centímetro, então cada cubinho desse tem 1 centímetro cúbico, correto? Então, para mim encontrar da figura inteira, basta eu contar quantos cubos a gente tem aqui, né? Obviamente, pessoal, que para contar isso daqui fica um pouco complicado, né? Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui nesse exemplo é que essa figura é um paralelepípedo retangular. Então, para a gente não precisa ficar contando cada cubinho. Basta, pessoal, a gente multiplicar aqui, ó, o 10, correto? Vou escrever aqui, pelo 8 e pelo 5. Aí a gente vai encontrar quantos cubos que a gente tem e, consequentemente, qual é o volume desse bloco, né? Multiplicando 10 vezes 8 é 80, 80 vezes 5 é 400. Então, o volume aqui, pessoal, é de 400 centímetros cúbicos. Tá certo? Então, é algo relativamente aí bem simples de estar fazendo, tá ok? Bom, essa então foi a nossa videoaula de hoje. Se você gostou, deixa aquele like, compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal. Se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações, né? Se quiser deixar algum comentário, alguma sugestão, poderá fazê-lo. Passará por uma análise primeiro e depois então será publicado. Obrigado pela atenção de todos vocês.